Olá, descendentes da sabedoria das eras, saudações fraternais, como vocês estão? É um prazer estar aqui de novo para mais um episódio do nosso podcast Sabedoria Arcana. Lembre de visitar a gente, dar o joinha lá, o ok, nas nossas mídias, Instagram, YouTube, TikTok, inclusive, Facebook. E, no caso, vocês sabem que isso ajuda bastante a gente. Podem divulgar para os amigos, para os familiares. Vai ser um prazer que vocês ouçam os nossos podcasts, que sempre no início de cada mês estão à disposição. Então, aproveitem as novidades que a gente coloca nas redes sociais. E hoje a gente tem o prazer de receber mais uma vez aqui o Renato Peçanha, doutor em História, que está aqui. Eu vou passar a palavra para que possamos gravar sobre os mitos arturianos. Renato, se apresenta aí, diz o que você trabalha, etc. E fala um pouquinho aí dos mitos arturianos como introdução. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver nos ouvindo ou nos assistindo. Sou Renato Peçanha, sou doutor em História, trabalho aí com a relação entre cinema, história e memória, mas também dou minhas ciscadas aí, dou meus passeios no campo da história das religiões. E estou aqui hoje a convite do pessoal Sabedoria Arcana, do irmão Adílio Jorge e do irmão Pablo, para a gente falar um pouco sobre os mitos arturianos, né? Mais do que lenda, né? Essa expressão de pensamento que atravessa aí a história desde o período pré-cristão, pré-monoteísta, e chegou a gente até hoje, e que traz mensagens, traz significados, traz uma história que a gente precisa ficar atento, a gente precisa entender, não só porque fala de um símbolo importante, que é o Graal, mas por todos os valores que ela procurou transmitir desde lá o século XII, mais ou menos, XIII, até os nossos dias. Então, obviamente, como o Adílio sempre fala, a nossa intenção aqui não é esgotar o assunto, até porque mitos arturianos têm papo aí para várias vidas, mas a gente oferecer aqui uma perspectiva e instigar você que está nos ouvindo, nos assistindo, a também entrar nessa senda, a também procurar os significados que os mitos arturianos podem passar para a gente. Mais do que uma história de cavalaria, que é muito bonita, diga-se de passagem, os mitos arturianos eles transmitem um conjunto de valores que são cristãos, são alquímicos, conjuntos de valores que são do período pré-monoteísta, conjuntos de histórias e valores que são do contato dos povos do Ocidente com o Oriente, desde o período das Cruzadas, e traz uma mensagem sobre a iluminação do ser humano também. Então, aqui a gente vai procurar tratar um pouquinho de cada um desses aspectos, vai procurar explicar como que os mitos arturianos foram cristianizados, né? Já que a história do Graal, a história desse tipo de cavalaria, vem diante do cristianismo, e ver qual que é o significado dessa busca nos dias que a gente está vivendo. Muito bom, é isso aí. É um assunto vasto, e hoje a gente vai fazer uma abordagem aqui de alguns tópicos, né? E já fica um convite desde o início para que vocês busquem. Existem muitos livros, inclusive acadêmicos e de divulgação da área da história, por exemplo. Já estou com uns aqui, inclusive, para indicar para a galera. Isso aí. Aí no final você mostra. Esse é um assunto... Fala. Não, pode ser. No final a gente comenta aqui alguns livros, tem para diversos gostos aqui. Grau tem para todo mundo, é democrático. Exatamente, né? Menos o grau que fica nas rodovias. Aquilo ali é armadilha, cuidado. Esse é outro grau. Esse grau das rodovias passa longe. Então, vamos lá. Já que o nosso tema aqui trata, né, dos mitos arturianos, como é que você definiria, dando uma introdução, né, essa questão do que são os mitos arturianos, na sua opinião? Bom, acho que a primeira coisa para a gente começar a discutir os mitos arturianos é separar aquele que remonta ao período pré-cristão e ao que remonta ao período do cristianismo, né? A ideia, os mitos arturianos como um todo, assim, uma definição bem elementar, ele é um conjunto de histórias que envolve ali a corte do rei Arthur, né, a corte de Camelote, e seus cavaleiros.
E esses mitos arturianos, eles versam sobre as relações de cavalaria, eles versam um pouco sobre a história da Inglaterra, um elemento que foi adicionado depois, e os mitos arturianos eles têm um papel ali importante na coesão da identidade britânica, mas o principal tema dos mitos arturianos é a busca do Graal. E quando o Graal, que a gente conhece como o cálice que teria o sangue de Cristo, outras versões do Graal dão conta de que ele era um conjunto de documentos, um conjunto de informações sobre um determinado aspecto da vida de Jesus Cristo. Nas lendas pré-cristãs, o Graal ele é como se fosse uma bandeja que traz ali não digo fruto do conhecimento, mas traz ali uma informação vital para a manutenção da vida. Em outras versões, né, uma versão dos mitos arturianos já ali muito mesclados com a alquimia, o Graal ele é uma pedra que a gente identifica como uma pedra filosofal. Em outros mitos, o Graal ele não assume uma forma exata, ele é um simbolismo para aqueles que buscam transcender por meio da fé. Então, a definição básica ali dos mitos arturianos é que ele trata de elementos que vão da religiosidade pré-cristã até a coesão da identidade britânica. Vai depender da obra que a gente está lendo, inclusive, né? A gente pega a história do Parsifal, no caso do Wolfram Eisenbach, né? Que é um dos que popularizou a relação do Graal com a alquimia, ele está falando de alquimia. A gente pega ali o poema do Troar, eu sempre esqueço o primeiro nome dele, como é que é o primeiro nome do Troar, meu Deus do céu? O que escreveu meu Deus do céu, o Chrétien de Troyes, que escreveu o primeiro grande livro. O Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes. Ali ele já começa a escrever uma história que está na transição do mito do Graal, do movimento pré-cristão para o movimento cristão. Né? A gente pega a demanda do Santo Graal, ele vai estar falando do aspecto esotérico, mas ele vai estar falando ali também do aspecto histórico. A gente não pode esquecer que a demanda do Santo Graal também traz ali elementos que são muito importantes à coesão da identidade britânica. Então, a cada período, a cada etapa, as histórias do Graal vão estar versando sobre um tema diferente, mas em comum que elas trazem é o elemento transformador da fé. Não só uma fé exotérica, mas uma fé esotérica, né? Os diferentes estágios que a gente pega, que vão... Graal é importante lembrar, né, que nos mitos arturianos a gente já teve ali diversos personagens. A gente começou com Parsifal, que era considerado o mais puro dos cavaleiros, foi o cara que realmente chegou ali mais próximo do Graal. Tem o Lancelot, que vai estar nessa interseção dos período pré-cristão para o cristão, e você tem a figura depois do Galahad, que é o que vai estar mais próximo da imagem cristã de Jesus Cristo, né? Ele já vai estar nesse momento ali, se eu não me engano, no século XIII, ele já vai estar no momento em que os mitos arturianos já foram devidamente cristianizados. E no século XIX a gente tem o papel da ópera do Richard Wagner ali em 3 momentos, que é o que vai reapresentar a história do Graal para um novo público num novo tempo. Né? Aí a gente tem que fazer uma distinção, né? A gente não pode confundir o Richard Wagner, né, com o nazismo. A obra do Richard Wagner foi apropriada pelo nazismo. Houve uma distorção ali, inclusive do próprio mito do Graal. Mas a história do Graal em si ela é tão potente que nem essa deturpação que os nazistas tentaram impor à história do Graal sobreviveu, né? Então passa-se o nazismo, passa-se a guerra e o mito do Graal retorna com o seu predicado cristão e pré-cristão também, nesse momento. Claro. E aí eu acho que o ponto que a gente deve começar, e aí acho que você pode falar disso muito melhor do que eu, é como que os mitos arturianos eles começaram a se tornar cristãos, né? Essa transição do período céltico para o período da cristandade. Sim, sim. Na verdade, a questão do Graal, ela nem era assim, algo evidente, né? Dentro do cristianismo. O cristianismo ele vai se estabelecendo na Europa e no norte da Europa, onde você tem ali norte
aproximadamente o norte da França, né? A gente tem ali onde tem a Grã-Bretanha hoje, aquela região e etc. E ali você já tinha, desde o final dos tempos ali antes de Cristo, né, uns 2 séculos antes, o estabelecimento de tribos celtas que tinham espalhadas pela Europa, na Península Ibérica, né, tinham os celtíberos, com a sua religião específica, que de uma maneira geral, apesar de serem tribos distintas, não era um povo coeso, era o que a gente chama de druidismo. A gente tem até um podcast do início lá da nossa história, aqui da Sabedoria Arcana, que trata dessa parte histórica do druidismo também e tal. E com um tempo, né, mesmo sendo um pouco tempo, mais ou menos já indo para o século VI, V e VI da nossa era, começa a se estabelecer, principalmente próximo já do fim do grande Império Romano e também com o fato de já ter estabelecido o Concílio de Nicéia, né, sobre uma espécie, vamos simplificar aqui, né, a questão lá de praticamente uma unificação, início, né, não deixa de ser o início do cristianismo. A fundação dos dogmas cristãos, né, que surge ali no Concílio de Nicéia, mais ou menos. Exatamente. E se comemorou 1.700 anos agora, em 2025, inclusive. E esse momento aí na Europa vai transformando toda aquela questão de algumas tradições antigas, e elas vão sendo atualizadas, né, e relidas. Então, começam-se a fazer crônicas, que é uma herança do Império Romano, sobre datas, sobre grandes nomes, aquela coisa que a gente aprende no início da história lá, né? Claro. E isso acaba registrando, chegando nessas regiões que antes tinham os povos celtas, chegando com essa romanização e com essa questão do registro, começa a se misturar, a surgir uma ideia de um grande rei que teria lutado, inclusive, contra povos invasores, etc., na região ali das Ilhas do Norte. Seria onde está a Inglaterra hoje, mais ou menos, e tal, né? Então, esses mitos, né, de um grande rei, esse, na verdade, é um mito, né, de um grande rei, de grandes conquistas, etc., começa a fazer parte também das lendas, não seriam lendas, né, mas das tradições cristãs. E a ideia do Arcturus, né, ela começa a se estabelecer, porque é um momento ali que você tem já uma ideia de uma cavalaria se estabelecendo, que vai terminar nesses romances. Na verdade, isso tudo vai começar ali pelo século V, VI, vai se estabelecer no século XII, XIII e até mesmo mais na frente, né? No século XV e XVI, com romances como A Morte de Arthur, né? Então, esses personagens vão começando a ganhar uma forma em crônicas e romances que antes eram coisas esparsas. E aí entra o Graal, né? A ideia do Graal, do José de Arimateia, ela se estabelece mais até onde a gente pode ver, existem divergências históricas sobre isso, onde esses romances começam a ser escritos. Tá? O Arthur começa antes, mas o núcleo disso tudo, né, essas histórias vão se estabelecendo de maneira mais esparsa entre os séculos V e VI e o século XII, né, mas o núcleo disso é justamente esses personagens que esses escritores que você já mencionou aí no início. Tá? Ali há uma amarração, né, romantizada entre o Graal, o Arthur, a Távola Redonda, um Merlin, um sábio, que é quase uma figura transcrita do antigo druida, né, transcrito de outra maneira, né, a chegada do cristianismo. E aí isso se estabelece porque nesse momento, mais ou menos, antes do final da Idade Média, se reorganiza a ideia do que é uma cavalaria. Tanto que eles surgem junto com a Ordem do Templo. No século XII, em 1118, 19, surge oficialmente, né, ou quase oficialmente, né, vai ser depois referendada 9, 10 anos depois pelo Papa, mas a Ordem do Templo surge. E a ideia de se mudar
o pensamento que as pessoas tinham do que era a cavalaria, como uma horda de loucos que invadia, destruía tudo, violentava, matava e tal, é transformada numa perspectiva de algo que serve a um ideal maior. Então, é nesse bojo que esse personagem, esses escritores que você citou, né, que inclusive são publicados, se não me engano, pela Martins Fontes, depois a gente pode conferir, né, esses romances todos são publicados, estudados nas letras, na história, né, por aí vai, em vários cursos acadêmicos. Então, se muda a ideia de cavalaria como algo que serve a Deus, que serve a um propósito maior, e aí se estabelece de vez a questão do Graal e do mito arturiano, né, que a gente chama de mito justamente porque não há uma certeza de que o rei Arthur, né, tem existido. Você tem estrelas, constelações que dizem respeito a Arcturus, você tem várias lendas desse momento, mas que seriam muito posteriores, né? Porque ele estaria ali por volta do século V, VI, né? E aí a questão do grau se estabelece. Porque o que me parece, segundo uma linha historiográfica, a ideia de que o grau tinha essa importância toda no primeiro século, no segundo século, no terceiro século da era cristã, não se confirma. É algo que vem depois, né? E isso é uma divisão, porque a gente tem hoje alguns exemplares de Santo Graal espalhados pelo mundo, né? Você sabe disso, né? Tem, acho que na Espanha, não sei se na Alemanha, tem uma meia dúzia, pelo menos. E, não, obviamente, não se sabe, não tem como saber qual delas, ou quais delas seriam realmente originárias da Última Ceia. Até porque a Última Ceia não foi uma missa católica. A Última Ceia era um ritual judaico. Exato. Então, provavelmente, tinham ali, na frente de Jesus, tinha mais de um cálice. Né? Assim como tinha mais de um prato, né? Não tinha só o pão, tinham outras coisas ali. E faziam parte desse jantar, né? Vamos dizer assim, ervas, né? E tal, específicas. E são rituais que são mantidos até hoje pela comunidade judaica. Então, daí o fato de a gente chamar de mitos, né, na história e mesmo nos estudiosos das letras, porque isso foi sendo construído dentro de um ideário e fechou-se uma história. Provavelmente partes dessa história são verdadeiras, né? Talvez não necessariamente ao mesmo tempo. Por exemplo, Lancelot, né, existe essa teoria de que Lancelot teria existido depois de Arthur e não concomitantemente. É um exemplo, né? E o Graal não teria sido parte da época, caso o rei Arthur tenha existido, e o Graal não tenha sido parte daquele momento, no século V, VI, mas algo mantido para depois para uma comunidade, né, cristã e etc. Você falou de personagens que surgiram depois, o próprio Galahad, que é uma figura que vai adquirir importância, ele ganha proeminência quando os mitos arturianos e a história do Graal se cristianizam. Tem um outro personagem que acho que é o Gawain também, um outro cavaleiro, que ele é posterior também, a partir do princípio de que Arthurus teria sido uma figura histórica. Ele surge séculos depois também, não é questão de anos. A diferença desses personagens aí é de séculos. Quando a gente fala do Graal também, eu pensando num outro aspecto histórico, você pontuou aí muito bem, né, essas diferenças historiográficas, a gente não pode esquecer que a figura do rei unificador, ela surge ali provavelmente como um tribuno do Império Romano, né? Artorius teria sido um tribuno do Império Romano, ele teria sido alguém ali que fez uma aliança com druidas para poder resistir a uma invasão do que seriam os germânicos também. E essa figura ela vai surgir bem num momento muito delicado. O Império Romano ainda não tinha colapsado, mas o Império Romano já estava naquela fase
de que as pessoas já estavam na fase que a gente depois vai chamar de feudalização, né? Já estava ali naquele momento em que as cidades estavam sendo abandonadas, as pessoas estavam indo para os campos, seja para fugir das invasões, seja para fugir de impostos, seja para fugir do serviço militar obrigatório. Então, a figura do Arturus, como se chama, né? Essa figura do reunificador, ele vai emergir justamente nesse momento de crise do Império Romano. E ali a gente sempre lembra que o que sobra do Império Romano é o quê? É a Igreja Católica. Mas o Artúrios, ali naquele momento de crise do Império Romano, ele não vai recorrer ao cristianismo ali. Ele vai se juntar aos povos druidas, aos celtas, né? Inclusive tem a passagem que Guinevere seria uma princesa celta, o Merlin seria a figura do druida, como você colocou muito bem aí, e é interessante a gente pensar que nas versões cinematográficas da Távola Redonda, sempre fica muito claro que o Merlin é um druida, né? Você pega aquele Excalibur, a Espada do Poder, que é um filme lá dos anos 80, o Merlin... Muito bom, mano. É uma referência interessante. O Merlin é a própria figura do druida. Tem um seriado em 3 episódios chamado Merlin, na verdade é um telefilme, de 3 episódios chamado Merlin, o Merlin é um druida mesmo também, né? A figura do Merlin como druida fica muito bem colocada. A gente pega um filme lá de 2003, o Rei Arthur, o Merlin ali, ele é druida até o último fio de cabelo, até a roupa que ele usa, né? É a vestimenta típica do druida. Então, acho que é importante a gente estabelecer essa divisão historiográfica no sentido de mostrar como que os elementos que permeiam a história do Graal eles estão relacionados a momentos específicos de uma visão da história. E o que o Graal tem em comum, ao meu ver, é que as grandes histórias do Graal sempre vão surgir em momentos de crise e desagregação, ressaltando o Graal enquanto um aspecto unificador, né? A figura do rei Arthur, lá no século V, século VI, mais ou menos, é aquela figura do rei unificador, né? Ou seja, o rei que irá unificar e guiar os povos. Quando a história do Troll vai surgir, né, do Parsifal, que depois vai ganhar até ópera, né? Parsifal, gente, não é uma história em prosa e verso, não. Parsifal é um poema quase épico, digamos assim, né? Então, quando vai surgir a história do Parsifal, o que está acontecendo naquele momento? Uma crise no interior da cristandade, uma crise de fé, e a figura do Graal ali, que é uma bandeja, né? Não se fala ali também do Graal cálice, né? Se fala daquele Graal bandeja, aquele Graal que traz o alimento da vida, ele ali é um momento de reafirmação da fé. Um pouco, digamos assim, coletivo, né? A história do Parsifal do Troy ele tem essa característica de tratar de um aspecto coletivo. Quando o Parsifal com Z, do Wolfram Eisenbach, que também é um outro poema épico, vai surgir, ali ele já está misturado com alquimia, mas ali ele também é desdobramento do quê? Ele é desdobramento do contato dos ocidentais com os orientais. Ali naquela história você já pega o aspecto alquímico, que vai entrar a cabala, vai entrar um cristianismo esotérico, que era o que acontecia muito no sul, na França, ali na região da Occitânia, que a gente pode falar depois. A gente vai ter a influência do sufismo islâmico, ali também, né, uma ramificação do Islã chamada sufismo. E aí, nessa obra do Parsifal, do Z, né, do Wolfram, o que vai estar assentado ali é o processo alquímico, né? As provações que o Parsifal vai passando, elas dizem respeito a uma senda interior. Então, também esse processo é importante, que ali você já vê que tem um elemento cristão, mas um cristianismo que foi modificado, ressignificado em contato com os povos do Oriente. E ali a gente está vendo também um momento onde vão começar a emergir ordens iniciáticas que alcançaram os nossos dias, como é o caso da Rosa Cruz, né? Então, ali também, nesse momento que o Wolfram publica o poema dele do Parsifal, a gente vai estar vendo um momento de profundas transformações na Europa. A gente costuma ter aquela visão errônea de que a Idade Média não aconteceu nada, não sei o quê. Não, a Idade Média aconteceu muita coisa. E eu acho que o período que o Wolfram publica lá o poema dele, se eu não me engano é século XIV, ali já estavam sendo assentadas bases intelectuais, espirituais, como quiserem chamar, da mudança que a Europa vai passar ali do 15, do 16, que é a Europa entrando na Idade Moderna.
Nesse momento, a gente vê essa influência do pensamento da alquimia do Oriente entrando novamente, ganhando os grandes círculos da intelectualidade e das letras europeias. Ali é uma outra mensagem. Não que o Wolfram não esteja preocupado com o espírito coletivo, ele está preocupado com o espírito coletivo, mas a mensagem que eu acredito que ele passa ali é: antes de despertar para o mundo, desperte para si. E nesse momento que ele convida as pessoas é fazer uma reflexão interna. E o próprio Parsifal, né, a história dele tem uma trajetória interessante, como você falou aí, existem muitos graus, né? Você tem ali o grau do sul da França, você tem o grau ali de Montserrat na Espanha, você tem referências ao grau em Portugal, você tem referências ao grau na Alemanha, você tem diversas referências do grau pela Europa. E o Wolfram, quando ele escreve o Parsifal, ele teria partido de um manuscrito que ele achou na cidade de Toledo, na Espanha, né? Esse manuscrito ele teria sido escrito por um sábio de origem ou islâmica ou judaica. É importante lembrar que Toledo foi uma das primeiras cidades conquistadas pelos muçulmanos ali na Península Ibérica. Então, Toledo é uma cidade que era repositório de tradições cristãs, judaicas, muçulmanas, alquimistas, e a partir desse manuscrito, que supostamente indicava a origem do grau de Montserrat, ele escreve Parsifal. Então, ali a gente também tem a recuperação de uma mensagem que, ao meu ver, é de tolerância. Porque, por mais que os templários e os muçulmanos tenham se batido, haviam hierarquias ali que tinham um contato muito estreito. Houve uma troca ali entre esses povos. Então, acho que se a história do Troá está preocupada com a coletividade da cristandade, a história do Wolfram está preocupada justamente com o desdobramento desse contato, que é quando ele faz esse apelo ao mergulho interior, né? Então, acho que além da gente estabelecer diferenças historiográficas nas abordagens do Grau, essa diferença historiográfica também se estende às visões de mundo que eles expressavam em diferentes momentos da história. Sim, sim. Esse é um momento de transição entre uma antiga cultura e religião pagã e o estabelecimento na Europa, e que vai demorando um pouco mais em alguns momentos, estabelecimento do cristianismo, né? Inclusive demora um pouco mais para essas ilhas do norte, e nem você está falando. Então, estruturar esse personagem faz parte, provavelmente, de um pensamento de transformação mesmo, né? De ressignificação que eles tentavam fazer, né? E conseguiram, entre a antiga tradição e a nova tradição, e surgia. Algumas coisas tinham uma relação direta, né? A questão de você estabelecer um personagem mítico, né? E aí, futuramente, a gente vai falar aí sobre o Campbell e a gente vai poder definir isso um pouco melhor, né? Mas começam a surgir poemas ali pelo século VI, VII, que estabelecem tudo isso que você está dizendo, né? Tem um que é mais ou menos do ano 600, I. Gododin, né? Alguns vão aparecer com essa terminologia antiga, bretã, ou meio celta, né? E que fala de batalhas. Aí, mais ou menos lá pelo ano 800, a gente vai ter aí um outro chamado Dux de Lorne, que trata já do Arthur, né, na virada do sétimo, mais para o oitavo, século depois de Cristo. A gente vai ter, começam a surgir referências. E antes tinham já um certo controle, tem um negócio chamado Tábuas da Páscoa, que eram anotações para o controle, né, da Páscoa, e que são referências que começam ali a embasar determinados acontecimentos que vão favorecer esses romances que você está citando ali, só para contextualizar. Agora, aprofundando um pouco mais essa questão, você falou dos templários, etc., né, você queria falar um pouco mais sobre isso e falar da questão da transcendência do grau, coisa nesse sentido? Sim. Acho importante a gente trazer esse tema da transcendência do grau, primeiro porque ele vai ao encontro daquilo que você falou, que é um momento de reformulação do que a gente conhece como ordens de cavalaria, né? A cavalaria que tinha esse aspecto negativo do chegar, vou destruir, vou matar, vou saquear, etc.,
para uma cavalaria enquanto um compromisso de transcendência. É no momento em que ser cavaleiro se torna você se fechar para o mundo comum, né? Para você entrar na ordem de cavalaria não era mais necessário só um conhecimento pretensamente militar. Ali você começa a entrar na ordem de cavalaria, você passa a incorporar um ideal. E esse ideal era de uma batalha que não era só física, mas era uma batalha espiritual também. E aí, quando a gente fala de batalha espiritual, não vamos nos limitar ao contato templários querendo conquistar Jerusalém. Era uma batalha espiritual no sentido de você evoluir, saber um momento de você pegar a espada, como você usar a espada, né? Você usar daquela investidura não para se promover enquanto um senhor da guerra, mas você usar daquela investidura enquanto alguém que é um símbolo daquilo que é correto, daquilo que é coerente, daquilo que é bom. E aí, nesse ponto, eu acho que o grau ele tem um papel muito importante porque ele se torna o norte de muitas ordens de cavalaria no sentido de como que nós vamos alcançar esse ideal. O que há na ordem de cavalaria, qual é o compromisso da ordem de cavalaria para que a gente não seja só um peão de batalha, mas que ali, por trás de toda essa luta que é aparentemente externa, existe uma batalha interna para que a gente consiga alcançar esse ideal, que aí vai ser incorporado ali nos templários, principalmente, né? Eu acho que a associação que a gente faz mais elementar, Graal, templarismo, cristianismo, tá nesse triângulo. Mas eu vejo esse momento das ordens de cavalaria, mirando o Graal também, como um processo de legitimação, né? As ordens de cavalaria, a gente precisa lembrar também que naquele momento, como a gente não tinha estados unificados, a gente tinha que cada senhor feudal, que depois acaba se tornando um rei, ele tinha a sua própria cavalaria. Então, a ideia do grau também, ela mostra uma cavalaria que não serve a um senhor terreno, mas serve a um propósito maior, né? A um propósito no qual você luta em nome de Deus, você luta em nome daquilo que vai te fazer transcender. E aí o cavaleiro, ele passa a não ser só o cara que luta, mas o cara que busca, né? E fazer estabelecer daí aquelas relações com a jornada do herói. Nesse momento, o cavaleiro, ele é o cara que se movimenta pela Europa, ou além da Europa, buscando o significado de tanta luta. E nessa que ele busca o significado da luta, ele cruza com a história do Graal. Que o Graal, ele não pertence aos guerreiros, mas ele pertence aos fiéis. Ele pertence àqueles que estão buscando não a glória, mas que estão buscando religar, né? Estão buscando aquele momento em que eles transcendem e alcançam esse símbolo máximo. E aí, a cada período, a cada ordem de cavalaria, esse próprio significado do grau vai mudar. E é nesse momento que o grau também começa a adquirir o aspecto de cálice. O cálice que carrega o sangue de Cristo, o cálice usado na última ceia, que vai trazer o sangue de Cristo, que José de Arimateia teria levado do Oriente para o Ocidente. Então, nesse momento também, acho que o símbolo do cálice é muito comum ao guerreiro, né? O guerreiro que brinda a vitória, o guerreiro que brinda a paz. Então, talvez encontrar o grau seria aquele momento que o guerreiro pensa: agora eu parei, agora eu não luto mais porque eu conquistei esse ideal. Até depois, se você deixar, eu queria ler aqui um trechinho do livro do Henry de Motte, que ele fala sobre esse aspecto. Mas queria ouvir você também. Eu vou pegar aqui o trechinho que eu tinha separado. Você mencionou o Chrétien de Troyes, ele tem uma obra chamada O Conto do Graal, que eu acho que está editado em português. Sim. E ali é que praticamente se estabelece essa questão do Graal, porque, como você disse, né, tinha outros formatos, etc. O século XII é um século diferenciado, o século das catedrais góticas, né, do estabelecimento desses vários romances de cavalaria, da mudança da imagem da própria Europa, a questão dos templários, né, você falou, então, e outras ordens, né, que participaram e que, por meio desse momento e desse romance, cristianizaram e trouxeram, como a gente conhece mais hoje, esses símbolos todos. Né? A questão do Graal, eu não falei antes, ele remonta normalmente a símbolos femininos
em lendas, né, ou histórias pré-cristãs, inclusive. O caldeirão de Bran, né, que era uma espécie de lugar onde você tirava dali de dentro uma poção que trazia de volta à vida os guerreiros mortos. Talvez o mais famoso dentre os historiadores, né, o caldeirão de Cerridwen, ou Coridwen, existem várias, né, que tinha uma poção de sabedoria. E esse caldeirão aparece em Asterix e Obelix, inclusive, né, para quem acompanhava, né, tinha lá um druida e tal. Né? A questão do caldeirão é o local onde você faz o amálgama, né, mistura as várias coisas. E é justamente isso que está por trás, tem tradições ali se amalgamando, se misturando, e de uma certa maneira isso é passado historicamente para a posteridade como ressignificações. Isso é interessante porque tem uma questão do símbolo feminino, que o São Bernardo vai falar bastante, né? E é o São Bernardo que é um dos grandes motivadores da Ordem do Templo, e um dos grandes oradores, doutor da igreja, um dos grandes oradores da sua época, e que também levava. Ele que vai escrever a Régula Templária, né? Se não me engano. Ele vai influenciar, ele vai, exatamente, baseado na regra de São Bento, ele vai, exatamente. E ele é um dos promotores desse lado feminino, né, da Virgem Maria, etc. E depois a gente vai ter, como hoje, a gente tem mais equilibradamente o aspecto da participação da Mãe de Jesus e toda essa questão. Mas isso já tinha hoje, já tinha antes desse momento, né, até hoje, porque a gente vai ver que esses romances sobre os quais a gente falam desses caldeirões, que muitas das vezes são simbolizados como algo feminino, como receptáculos, né, como taças, etc., que contém, por exemplo, o sangue de Cristo, que contém a poção mágica das lendas, da história em quadrinhos, etc. Essa união entre uma presença, né, masculina e uma feminina começa a se estabelecer melhor ali, né, inclusive o Wagner, que você mencionou, vai fazer uma ópera chamada Tristão e Isolda, que é um Romeu e Julieta, mal comparando, que mostra justamente a unificação de coisas que aparentemente seriam diferentes, o passado e o presente, né, se vai dar no futuro, né, a união do um com o dois que vai dar uma terceira manifestação, né, o masculino com o feminino, né, ou a representação nesse sentido, né, claro, já adequada para uma nova época, né? Então, São Bernardo traz isso e que vai se manter, inclusive nas catedrais que eu estou mencionando aqui. Você vai ter lá várias, Notre Dame, no centro de Paris, ali, né, a tradução é essa, né? Uma Nossa Senhora, né, a Nossa Dama, né, tem as Damas Negras, como Chartres, né, na cripta da Catedral de Chartres, que tem uma Nossa Senhora segurando Jesus, são as Damas Negras, como a gente tem Nossa Senhora Aparecida no Brasil, né? Então, essas Virgens Negras, elas representam justamente a Guinevere, esse lado feminino, né, passivo, com o lado, né, de Arthur, né, ativo, da espada, que é, como eu disse, o lado ativo, né, o caldeirão e a espada, né? Claro que vários romances até modernos, aí a gente viu o Código da Vinci, tal, falando, né, às vezes sai um pouco do normal ali, mas, de uma certa maneira, esse culto marial se estabelece, né, nesse momento que você está relatando. E, inclusive, deixando uma última dica, tem um movimento que é muito pouco estudado, e que eu costumo falar nas palestras e tudo, que é sobre os fiéis do amor. Os fiéis do amor, provavelmente surgidos aí também nesse século XII, XIII, são trovadores, né, os bardos, os antigos bardos que acabavam como bardos, poetas, né, a gente ainda chama até hoje de bardos, e que, iniciados que eram, e que eram conhecedores dessas tradições, disso que a gente está discutindo aqui, dessas tradições mais antigas, eles faziam poemas e influenciavam as cortes da Europa. Então você tem em Portugal, não só na França, mas em Portugal, por exemplo, no Castelo de Almorol, uma referência muito grande dos trovadores ali, né, que no Castelo de Almorol, que está do lado do Tejo, para proteger o Castelo Templário, né, para proteger já aquela região de Portugal. Os Fiéis do Amor, uma participação muito importante, porque eles declamavam publicamente seus poemas, que eram
traduções iniciáticas geladas, né? Você tem isso na época de Dante Alighieri. Se atribui a alguns historiadores que Dante Alighieri fez parte, né, dos fiéis do amor, já ligados ao que a gente chama de Itália hoje, né? Assim, pensando nela unificada, né? Então, e que, de uma certa maneira, é o pai da língua italiana, assim como Camões é o pai da portuguesa, né? Vamos chamar assim, né? Então, que a Divina Comédia e outras obras, né, do Dante, como a Vida Nova, né, a Vida Nova e tal, seriam influenciadas por esses trovadores dos fiéis do amor, e que eram iniciados, né, e que eram pessoas que traziam ainda, queriam manter essa tradição da antiguidade junto à tradição da cavalaria, desse final da Idade Média, dos épicos, do heroísmo, né, porque vieram as cruzadas também, né, uma época das cruzadas, é bom falar isso, e, obviamente, né, mantendo vivas algumas dessas personagens que a gente está mencionando aqui. E símbolos como o Graal, né? Então, por exemplo, a rosa era um símbolo da iniciação, né, de uma coisa mais interior, de uma mística interior, né, de uma comunhão sua diretamente, né, com, no caso do cristianismo, com Jesus, né, com o Criador. Então, essas poesias são muito colocadas em símbolos, com substantivos, assim, não só com adjetivos, mas atrás dessas palavras tem um significado, tanto que existem até dicionários explicando isso, né, o que aquelas poesias, aquelas trovas queriam passar, né? Só para, não sei se ajudou alguma coisa aí, mas só para ilustrar, me ocorreu. Não, foi importante você ter falado isso, começando pela questão do culto das Virgens Negras. Isso, inclusive, assim, muitos livros que falam de templarismo, não só do Grau, mas que falam do templarismo, fala do culto às Virgens Negras. Por quê? Virgens Negras porque a cor negra remetia à terra, terra no sentido de fertilidade. E se a gente for ver, sempre tem onde supostamente está o Grau, e aí seja o cálice, a pedra, a bandeja, sempre está relacionando o Graal com uma Virgem Negra, né? Monte Serrat na Espanha, por exemplo. Na França, lá no sul da França, naquela região ali da Octânia, a gente tem o culto a Santa Sara Cali, o culto a Maria Madalena, né? Aquela passagem de que Maria Madalena teria chegado à Europa pelo sul da França. Ali você tem histórias relacionadas ao Graal ligado a essas santas negras, né? A gente não pode esquecer também dos albigenses, os cátaros. Inclusive, a história das cruzadas albigenses tem relação ali com eles serem guardiões do Graal, né? Eles teriam, uma parte do conflito teria se dado justamente porque a comunidade cátara ali estava protegendo o que seria o Graal, né? E eles saem dali com o Graal, enquanto os albigenses e os cruzados da cristandade estão se batendo. Você falou aí da questão dos trovadores também, e os trovadores é legal perceber como que eles pegaram essa evolução do Graal, desde o movimento pré-cristão até o movimento em que a história se torna cristianizada. Porque por trás das trovas ali, até tem aquela brincadeira do menestrel errante, né? Por trás de toda essa cantoria ali, existem mensagens que são de amor, são de fé e que são passagens veladas da iniciação. E as histórias do Graal, em sua maioria, os livros que falam do Graal, pelo menos os principais, eles relatam processos iniciáticos, né? O Parsifal do Wolfram, ele é uma narração, ele é uma novela iniciática, vamos botar dessa forma, né? Você pega o poema do José de Arimateia do Barão, ele tem ali um aspecto nele que o poema do José de Arimateia foi uma das histórias que ajudou a popularizar o Graal já no período cristão, né? Você pega ali o poema do José de Arimateia, existe uma referência iniciática ali. O Parsifal do Troá também, ele é uma passagem iniciática. Os códigos que você vê nessas histórias, muita gente fala, eles parecem poesia, parecem bonitos, mas por trás desse processo há uma mensagem que é iniciática, uma mensagem que é velada, né? Inclusive, comenta-se que alguns desses autores das principais histórias do Graal teriam sido mestres iniciadores também, ou em algum momento teriam recebido lá uma iniciação e usaram a
a lenda do Graal, os mitos arturianos, para transmitir aspectos, transmitir o código moral de quem buscava o processo de iniciação. Você pega a demanda do Santo Graal, o livro mais clássico que tem, inclusive aqui no Brasil foi editado por um grande filólogo, que é o Heitor Megali, né? Ele ajudou nesse processo. O Heitor Megali, inclusive, é um dos responsáveis por ajudar a difundir academicamente os círculos arturianos. É um pesquisador que tem que merecer esse reconhecimento pelo trabalho dele. Você pega a demanda do Santo Graal, o livro, ele na verdade, ele é um código moral iniciático. Né? Tem ali as passagens místicas, esotéricas, mas tem um determinado código moral, um código de vida que era a aspiração dos cavaleiros da época. Né? A gente não pode esquecer que converter o cavalheirismo em heroísmo não era o heroísmo da guerra, era o heroísmo da busca transcendental, uma coisa que às vezes pouca gente se dá conta, mas quando a gente pega aqueles romances de cavalaria que enfatizam o heroísmo, que ajudaram a sedimentar ali o mito do herói, a narrativa do herói, no final de todos eles não há uma busca pela guerra, há uma busca pela paz. Mas essa paz você só encontra quando você transcende. E aí, nesse momento, um elemento narrativo, como é a lenda do Graal, ele ajuda a impulsionar esse tipo de, como posso dizer, esse tipo de empenho, né? O cavaleiro luta não só para vencer a guerra, mas ele luta para alcançar aquele estado de paz e de sabedoria que não está na luta externa, mas na luta interna. Toda a grande história de cavalaria, se a gente for parar para pensar, começa de um jeito épico, de uma guerra, e ela vai ganhando uma dimensão intimista. Ela termina justamente com aquele cavaleiro, com aquelas figuras numa busca interna. Né? Eu acho que... E os trovadores, as histórias de amor deles, que eles vão narrando, né, os fiéis do amor, inclusive já assisti uma fala sua sobre isso, esses fiéis do amor, eles estão ali transmitindo uma mensagem para os ouvidos atentos, que é o quê? A paz, a fé, isso você não vai encontrar nas lutas terrenas, nas lutas exotéricas. Esse amor você só vai encontrar quando você se voltar para dentro. Né? A figura da mulher nunca é aquela figura pelo menos nas trovas que a gente ouve, ela não é aquela figura que te joga no mundo, é aquela figura que te convida ao recolhimento. O que é a Beatriz lá da história do Dante, se não a mulher que ajuda o personagem lá a trilhar aqueles caminhos dos círculos do inferno? Um caminho que é iniciático também, um caminho que é interno. O que é a mensagem ali da Maria Madalena, se não um convite a uma reflexão profunda, a um caminho interno? O que são as musas dos cavaleiros, se não aqueles caras que estão lutando para superarem a guerra e se recolherem junto com a amada? Então, e aí é justamente o que é o caldeirão. Né? O caldeirão é que, como você falou, aquela amálgama. Né? Na alquimia chama-se de cratera, inclusive. Dentro daquele recipiente nasce uma vida. Né? Nasce o terceiro, nasce o uno, como qualquer tradição preferir chamar. Mas, nesse momento, também o Graal ele é esse convite ao amor interno, digamos assim. Você só pode viver o amor com a sua amada se você supera a guerra, se você supera a falta de fé. Tudo é um périplo que te convida ao momento interior. Né? A gente pega os cultos das virgens negras, eles não eram feitos em capelas, em igrejas, assim, grandes templos. Os cultos da Virgem Negra, em sua maioria, eles eram dentro de cavernas, eram dentro de altares, de grutas que você colocava assim na pedra. Era um momento de interiorização. Depois que as virgens negras foram levadas para a igreja, mas você passa em lugares da Espanha, por exemplo, e da Polônia. A gente não pode esquecer que uma das maiores virgens negras era polonesa, inclusive, dentro do cristianismo popular, que é uma coisa que a Igreja Católica ainda tem muito problema de lidar, né? Dentro do cristianismo popular, essas virgens negras elas não estão em templo, elas estão em grutas, elas estão ali no contato direto com o povo, elas não estão em altares altos, elas estão à altura do povo, né? Então também há uma mensagem ali, que é a mensagem da humildade, da igualdade, que passa a ser o ideal da cavalaria. São símbolos, né? E trazer a importância do lado feminino faz parte desse processo que a gente está falando aí, né? É um momento importante para a literatura que perdura até hoje.
né? A gente vai falar de alguns livros aqui no final, como indicação. Estava até separando alguns aqui, são da Martins Fontes mesmo, que acho que são indicações interessantes para a gente poder tratar, né, desses assuntos. Como eu disse, né, você falou, são assuntos acadêmicos, a gente não está chutando aqui as coisas. Existem várias obras, vários autores que estudam isso, doutores, né, principalmente na área das letras, claro, né, na área da literatura, mas na área de história também, né, porque para a gente entender esse momento da Idade Média, a gente precisa entender essa literatura, inclusive, né, como é que isso está sendo estabelecido, que é o que a gente está tentando passar aqui, né, um pouco, evidentemente, né. Mas, assim, em relação aos mitos arturianos, a gente tinha pensado alguma coisa em relação ao mundo moderno. Como é que você vê, assim, em relação a hoje, essa questão dos mitos arturianos se manifestando? Nossa, assim, o mito arturiano, como essas grandes histórias, elas precisam ser resgatadas, porque a gente vive num momento muito profundo de crise. E quando eu estou falando crise, eu não estou me limitando a uma polarização política. A gente vive uma crise interna muito profunda, no sentido do ser humano ele está desagregado de si, o ser humano viciado em desempenho, o ser humano viciado em produtividade, o ser humano que quer desconstruir tudo, mas não tem nada para botar no lugar. O ser humano que, nesse momento, ele está sem uma orientação externa e sem a capacidade de se voltar para dentro de si. Então, quando eu olho para os mitos arturianos, quando eu olho para a história do Graal, primeiro eu vejo uma mensagem de respeito e tolerância, porque a mensagem do Graal, ali, o Graal como confluência de diversas tradições, ele fala aquilo que você expressa sempre muito bem, né? O Graal também expressa uma grande iniciação, a iniciação fundamental, a iniciação primordial, ele é um símbolo disso. Então já começa por aí, o Graal ele é uma mensagem de tolerância, de respeito. Segundo ponto, o Graal ele representa o caminho interno, que é o caminho que muitas pessoas não estão preparadas ou não conseguem fazer hoje em dia, porque o simples silêncio das suas vozes, o simples momento de escutar o que tem na cabeça deixa muita gente perturbada. Então, acho que o Graal também ele chama esse convite interno, não no sentido de, pô, vou expor tudo, não. O Graal ele é uma mensagem de você se voltar para dentro de si, de você buscar dentro de si uma melhoria, de você buscar, de você ouvir o seu lado ruim, né? De você ouvir as suas sombras e superá-las, coisa que ninguém mais quer fazer hoje em dia, né? As pessoas entenderam que conviver com a sombra é você andar abraçadinho com ela. Não, não é isso não, gente. Você conviver com a sua sombra é você entendê-la e você superá-la. E o terceiro ponto é que o Graal ele representa uma grande narrativa. E a gente está esquecendo dessas grandes narrativas. A gente está esquecendo daquilo que é um elemento de união entre povos, entre pessoas, entre famílias, sabe? Eu acho que todo mundo precisa de uma grande narrativa. Eu acho que todo mundo precisa entender o que é essa jornada do herói, o que é essa jornada da transcendência, sabe? Então, acho que um ensinamento como o do Graal, ele passa a tolerância, ele passa a necessidade de olhar para dentro de si, e ele também passa a noção de que você não desconstrói o mundo da noite para o dia. Você pode ressignificar, você pode aderir de uma forma diferente, mas tem coisas que você não tira do lugar. Porque elas são pilares do que nós somos como pessoas. O Graal, ele traz, se a palavra transcendência fica muito grande, o Graal, ele também nos concede a capacidade de abstração, a capacidade de imaginação. A gente está perdendo a capacidade de lidar com símbolos porque a gente está perdendo a capacidade de ritualizar a vida. E o Graal, ele nos ajuda, ele nos reconduz por um processo do simbolismo e da ritualização da vida. Então, acho que o Graal ele nos passa a tolerância, ele nos passa a noção do caminho de dentro e ele nos abre para a possibilidade de imaginação, de reimaginar realidades que estão além do utilitário. A gente precisa do simbolismo, a gente precisa da imaginação, a gente precisa do abstrato. Então, acho que o Graal, ele, até num sentido muito pedagógico, ele nos reapresenta essa capacidade de ver o além do utilitário, de sonhar, de imaginar, de ter uma fé que não é dogmática,
mas de ter uma fé que é também baseada na capacidade da imaginação, né? Fé também é você imaginar possibilidades. E essa visão de fé tem sido perdida. A fé virou performance, a fé virou desempenho. E acho que o Grau ele chama atenção para a gente deixar essa fé performance de lado e começar a nos imaginarmos dentro de uma nova fé, dentro de uma nova possibilidade de nos religarmos ao que é transcendente a gente. Eu acho legal ressaltar que, mais uma vez, que as pessoas não levem ao pé da letra o que é colocado, né, sobre esses símbolos todos, esses personagens. As coisas não, praticamente certo que as coisas não aconteceram exatamente na mesma hora. Tanto que você pega romances do século XII, entre o século XII e, sei lá, o século XV, XVI, e você vai ver mudanças na história. Então não é uma narrativa de história, né, no sentido antigo, né, de marcar, né, numa linha do tempo, as coisas como aconteceram. Mas são símbolos de reflexão e são momentos históricos, como você já explicou, que eu não vou, né, repetir aqui. Hoje, eu acho que, de uma certa maneira, a gente vive, por causa de tudo que você falou, né, pegando uma continuidade, né, a partir do que você disse, uma certa revivescência dessas coisas, né? A gente teve em 2003, 2004 o filme, né, do Rei Arthur, né, que eu acho bem interessante. Esse daí, assim como outro que você citou, Excalibur, são baseados em símbolos e reflexões que são interessantes. Como eu disse, não todas realmente reais, tem a romantização, né, do cinema e tem nos relatos, e já tem uma certa romantização para poder costurar as coisas nos relatos antigos, né, como você colocou aí. A gente teve, ao longo do século XX, XIX, XX, e ainda temos hoje, tentativas, somente na Europa, né, de se reviver essas questões dessa época. Não só de questões cristãs, como também esse momento, né? Então, houve um crescente interesse em se descobrir essas coisas, né? A gente vê nos solstícios, por exemplo, lá em Stonehenge, na Inglaterra, as pessoas se reunindo e transmitem hoje ao vivo, já que a gente tem essa tecnologia, você pode acompanhar ao vivo a Sim. entrada do solstício de verão, né? De inverno eu não me lembro se eles fazem, acho que não, mas no de verão, com certeza, é no meio do ano, né? Por volta de 20, 21 de junho, começa o nosso inverno, mas lá no hemisfério norte, né? E várias tradições que a gente mencionou já em outro podcast, e que acompanharam, por exemplo, na Inglaterra mesmo. A gente tem ali o Churchill, por exemplo, ele fazia parte de uma ordem druídica, né? Tem foto dele de 1908, 1909. De bardo, tá de bardo, tá de todo de branco, se eu não me engano. Tem um pessoal de bardo do lado dele, é da antiga ordem druídica, traduzindo, né, do inglês, que era uma ordem mais como se fosse um Rotary, né, uma coisa mais aberta, né, e tal. Mas a Rainha Elizabeth, que morreu há pouco tempo, né, a nossa quase Highlander, né, ela foi iniciada entre os druidas, existem fotos sobre isso. Ela foi recebida lá entre os druidas e tudo, e Stonehenge. Tem fotos sobre isso. Então, isso faz parte ainda, né, entre os alemães. Tanto você mencionou a questão do nazismo, né, quando o Hitler cria lá a proposta dele, que é, na minha opinião, uma proposta teocrática e não só política. O nazismo não tinha toda a sua fundamentação numa nova religião que ele estava fundando, era uma religião, os seus próprios deuses. Né? Como alguns historiadores defendem, usar essa expressão da religião civil e tal. Isso. É uma espécie de religião civil, apesar de que o Hitler construiu um templo, né? Os seus próprios rituais e para a SS. Então tinha um núcleo religioso, né? E que tinha sim um calendário civil. Na minha opinião, ele estava tentando copiar a própria Igreja Católica, que tem suas datas e festividades, né, seus feriados santos, né, inclusive com grandes passeatas militares que ele fazia em Berlim, por exemplo, em outras cidades, e tinha o seu núcleo interno que transcendia até uma religião e ia até para algo mais, né, ocultista, mesmo como o caso da SS, que era uma ordem, na verdade, né? Não era só
uma ramificação da Força Armada Alemã. Mas, enfim, isso é só para mostrar como é que uma coisa de 90 anos atrás, né, assim, não tem nem 100 anos, que em 1933 ele chegou ao poder, depois deu um golpe lá e tal, já era uma romantização de todos esses romances da Távola Redonda. Né? E a gente está falando de algo que provocou uma Segunda Guerra Mundial. Então isso, de uma certa maneira, até com essa emergência que houve dos templários, né, de novas ordens templárias, da segunda metade do século XX para cá, mostra que é interessante a gente estudar isso com mais calma, porque tem implicações sociais, políticas, históricas importantes. Né? É lógico, além de organizações que se manifestam em torno desses ideais. Muitas organizações templárias, algumas já nem existem mais, por exemplo, tratam, né, que os romances do Chrétien de Troyes estavam ali para dar força ao surgimento, no mesmo século, da Ordem do Tempo. Né? E que são, como eu disse no início, os grandes modificadores de uma visão de guerreiros e cavaleiros que vinham para matar, né? Pura e simplesmente, como loucos, hordas de bárbaros, como eles chamavam, e foram transformados, né, por São Bernardo, inclusive, né, em uma cavalaria santa. Uma imitação até da cavalaria muçulmana, né, que, na verdade, eles fazem por Alá a guerra, né, uma guerra santa. Então, as cruzadas eram uma espécie de guerra santa no Ocidente, não deixa de ser. Né, e os templários eram essa armada, né, de Cristo, né, a milícia de Cristo. Então, fica um convite para que aqueles que se interessam em aprofundar, você tem filmes, você tem história em quadrinho, né? Você tem romances atuais, você tem romances medievais, renascentistas, né? Você tem, na parte historiográfica, bastante material, tanto na história quanto mesmo na literatura, pelas letras, né? Então você tem ali pessoas que são realmente cultas, que não necessariamente são envolvidas com religião, religiosidade, organizações, como Humberto Eco. Humberto Eco, que se dizia ateu, e escrevia sobre o cristianismo, né, como o Nome da Rosa, escrevia sobre os Rosa Cruzes, no Pêndulo de Foucault menciona o Rosa Crucianismo. Então, não necessariamente ligado diretamente a alguma religiosidade, né, mas que estudam de maneira acadêmica esses temas, né? Inclusive esses temas de hoje, né? Que demanda assim, muito estudo. Existem, além dos que a gente vai mencionar, até peguei aqui, né, alguns livros, você também já separou, existem listas que podem ser achadas na internet de obras, né, do final da Idade Média e citam o Arthur, e que trazem, né, vão trazendo desde escritos que foram traduzidos no início da era cristã, ou até anterior mesmo, né, e que depois foram romantizados, que a gente vai mencionar aqui. Beleza? Quer mencionar os livros? Não, eu queria só ler aqui um trechinho do sim. Grau, Em Pé em Transcendência, do Henri Demotte, que é um livro publicado pela Rosa Cruz. Queria ler aqui um trechinho. Cadê? É um trechinho que ele está falando aqui dos ideais de cavalaria, né, dos templários, e está falando do papel do Graal. Para quem for ler, está na página 32. Vou ler aqui esse trechinho. Mostra a capa do livro. Mostra a capa. Isso aqui, ó, para quem está vendo a gente pelo YouTube. Tá. A capa é muito bonita, diga-se de passagem. Né? Publicado pela edição Rosa Cruz. Está disponível, pelo menos até a última vez que eu vi, está disponível no site da Amor, inclusive para não membros. Mas você acha na estante virtual e acha na Amazon também, sem dificuldade nenhuma. Os Cavaleiros Templários como iniciados. Isso aqui, eu separei esse trecho que eu acho que ele sintetiza um pouco do que a gente falou aí do Graal e dessas demandas do mundo moderno. A estreita ligação de todo o mito do Graal com o templarismo foi zelosamente promovida na primeira metade do século XIX. Foram levados a público artigos intrigantes que sustentavam a ideia de que certas fontes e certos vasos batismais eram como vasos do Graal, e que os poemas sobre o Graal foram escritos para glorificar a ordem dos templários, de que as doutrinas e os símbolos templários foram tirados da lenda do Graal, de que o mesmo ideal de união de cavaleirismo e santidade
era encontrado na Ordem Templária e nos Guardiões do Graal, e assim por diante. É mesmo possível conjecturar que a Ordem Templária, dentre outras, como a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, que são alemães, né, e os hospitalários, era o evidente modelo no qual foi baseada a concepção ideal do Guardião do Graal pelos contadores de histórias do Graal, no caso, os trovadores. Isso se torna especialmente significativo se colocarmos os templários dentro da linhagem espiritual da tradição iniciática secreta das escolas de mistérios, apreendidas durante as cruzadas no contato lá com os muçulmanos. Os templários faziam suas reuniões sigilosamente, iniciavam seus candidatos em suas capelas em segredo e afrontavam tentativas externas da corte da época e da posteridade no sentido de descobrir os segredos de seu culto. Elementos comuns em pensamentos e práticas de certas escolas iniciáticas, devido à sua persistência no tempo e a seu valor em elevar a consciência da humanidade, chegaram a ser reconhecidos como representativos do movimento denominado Grande Tradição. Seus ensinamentos eram religiosos ou místicos, em geral não sujeitos ao dogma de nenhuma fé em particular. Separei esse trecho porque ele está resgatando justamente esses elementos que se fizeram chegar até a gente. Aí ele deixando bem claro, né? São símbolos, como você bem falou, né? Não é para você seguir só o pé da letra, ipsis literis, mas são símbolos que chegaram até o nosso dia que fazem parte de um conjunto de valores que são importantes o ser humano ter contato, o ser humano resgatar dentro de si, buscar esses referenciais dentro da tradição, elementos que não devem ser seguidos ao pé da letra e que, por sua vez, não são dogmáticos. Ou seja, ali você, até pegando a metáfora do cálice, você tem essa amálgama ali das tradições pré-cristãs, de um cristianismo que é esotérico e popular, diferente do cristianismo dogmático institucional. Você vai ter ali influências da cabala, influências ali da cavalaria muçulmana. Então, acho que são elementos que são bem importantes a gente resgatar hoje em dia, trazer isso para a nossa realidade. É bem interessante que é quase uma amarração de tudo que a gente falou hoje. Sim. Acho que amarrou bem aí. Você quer mostrar alguns livros? Sim, além desse aqui, né, do Locke, que é muito bom livro, tem esse daqui, que é da Pensamento, em que eu descobri esse livro por um acaso. Ele é um livro, assim, é o Pequeno Livro do Graal, que é uma versão ilustrada que traz aí um compilado de diversas passagens relacionadas ao Santo Graal. E é interessante que é um livro muito bem ilustrado, né? Tem uns desenhos bem bacanas no livro, tem uma linguagem muito simples, serve para quem já conhece, serve para quem ainda está começando, mas até para um público assim mais jovem, diria até um público infantil, é interessante. E ele vai pegando desde as lendas célticas aqui, ó, até chegar no Arthur, na Bretanha. É um livro que eu descobri por um acaso, é da editora Pensamento. Não é difícil de achar, tá, gente? É um livrozinho muito bom, né? O Pequeno Livro do Santo Graal. Bem interessantezinho. Perfeito. Tem esse daqui, né, do Patrick Rivière, que é publicado pela Gnose, né? Os Caminhos do Graal, né? Esse aqui é um livro que mergulha mais no aspecto esotérico. Tem seus elementos históricos, mas ele discute aí uma relação do Graal com diversas filosofias herméticas, transcendentais. Aí fala até um pouco do neoplatonismo também. Então, para quem está buscando o aspecto mais filosófico, mais hermético do Graal, ó, livrinho muito bom também, né? Do Patrick Rivière, da Gnose, que, por sinal, a Gnose publica livros excelentes sobre temas relacionados à religião. Vale a pena conhecer também os trabalhos da editora Gnose. Beleza. Eu vou mostrar aqui. Vai mostrar mais algum? Não. Só esse aqui que eu separei. Então, Martins Fontes tem uma coleção que fundamenta tudo que a gente falou aqui, uma coleção acadêmica, né? Então, o Romances, né, da Távola Redonda, né, do Chrétien de Troyes, que foi mencionado logo no início, você está dando para ver aí, né? Sim. Ele é uma amálgama de toda essa parte o início, praticamente, né? Um dos romances mais antigos, do século XII, e que trata de costurar, né, o início de toda essa história, né, sobre
o Rei Arthur e etc. Bom, você falou, né, sobre Perceval, né? O Christian de Troyes tem o Perceval ou o Romance do Graal, também da Martins Fontes, que foi retomado várias vezes, né, o Perceval, ao longo da história, inclusive pelo Wagner, pelo Richard de Wagner, que a gente citou aqui, né, do Tristão e Isolda, né, e também Perceval. Da ópera. Tem a ópera. Da ópera. Isso. Tem aqui um anônimo, que é a morte do Rei Arthur, um romance do século XIII. Então, você tem um romance do século XIII, que é anônimo, e que trata de uma maneira mais pormenorizada sobre a morte de Arthur. Logo, do Arthur, né? Evidentemente. Então, esse foi um dos livros da base do roteiro do Excalibur também, né? A base do filme. Do filme foi a morte do Rei Arthur. É um filme de 1981, se não me faça a memória, que passava muitas vezes no SBT e tal, eu nem sei se ainda tem passado, né? Mas que vale a pena. Vale. E ele junta essa parte, né, justamente dos mitos antigos, né, como a Dama do Lago, a questão de Excalibur e tal, né, a espada na pedra, que até o Walt Disney, né, depois também se apropriou e fez um desenho sobre isso. Né? A espada era lei. A espada era lei, exatamente. Né? Inclusive existem pedras com espadas cravadas nela pelo mundo. Você pode botar qualquer um pode botar aí no Google. É uma lenda antiga, né? Ou seja, você ter o elemento terra e a espada, né? Um elemento ativo e outro passivo unidos. Né? E que é aquele que vai tirar a espada, que a mãe terra libere a espada, né? Que haja uma autorização desse lado feminino, e vai carregar a espada no seu aspecto ativo. Tem aqui da Doroteia e Friedrich Schlegel a história do Mago Merlin, que também é um personagem e depois vai se consolidando, né, com outros romances, até no século XX. Esse aqui é ligado mais à filosofia. E você mencionou a Demanda do Santo Graal, do Heitor Megali, que é usado nas universidades também, né? E que trata, né, sobre a demanda do Santo Graal, que tem é muito conhecido como os filmes que a gente vê, né, da busca do Graal, os cavaleiros, né, e tal, aquela questão, né, do Arthur de Guinevere, né, e Guinevere é muito provavelmente associada à antiga tradição que vai se cristianizando, né? Então é isso, é um convite à reflexão, né? Antes de encerrarmos aqui. Só rapidinho, quem fizer filmes, né, tem a imagética visual do Graal, do Rei Arthur, é muito ampla e tem obras de muita boa qualidade. Tem o Excalibur, que nós falamos aqui desde o início, né, que tem uma das imagens mais bonitas da história, que é a mão saindo do lago e jogando a Dama do Lago, pegando, né? Do lago sai, joga a espada, depois no final pega a espada de volta. Acho que assim, em termos visuais, acho que é uma das passagens mais bonitas que tem sobre a história do Rei Arthur. Tem o Lancelot, o Último Cavaleiro, que é uma história mais voltada para ação, mas tem ali elementos da corte de Camelot também interessante. Dos anos 90. Isso, 95. Lancelot, o Último Cavaleiro, também muito bom. Tem de 2003 de lá o Rei Arthur, 2002, 2003, o King Arthur também. É um filme que você é o que eu gosto mais até, assim, desses que tem e tal. O Excalibur eu gosto bastante, mas esse do Rei Arthur eu acho bem... Tem umas coisas ali em relação ao cristianismo complicadas, mas em relação ao resgate de mitos antigos é bem interessante. Só a primeira aparição do Artorius com aquele elmo de general romano, né, de tribuno romano, ali já dá o tom da história ali, acho bem interessante. Tem o Espada Era Lei, que é desenho tal, do Walt Disney, mas que transmite ali umas mensagens interessantes sobre superação, sobre aprendizado, sobre paciência. Numa época que os desenhos transmitiam valores positivos, né? Exato. Né? Só esse monte de gente gritando, de luz piscando, de cor vibrante. É um desenho curto, é 1h10 mais ou menos de desenho, mas é muito gostosinho. Quem tem Disney Plus aí consegue assistir, junto a criançada para assistir, que é um outro ritmo de desenho.
Tem o Merlin, que é da Hallmark, que é uma série em 3 partes também, um pouco mais difícil de achar, mas vai fundo na parte histórica também, acho que é importante saber. Também tem imagens muito boas. O Merlin, às vezes, fica parecendo personagem de filme de terror, mas dá para relevar isso. E eu vou pedir que vocês evitem a todo custo um filme chamado Rei Arthur, a Lenda da Espada. Meu Deus do céu, evitem esse filme. Rei Arthur, a Lenda da Espada. É horroroso. Não, o filme podia se chamar Os Saltimbancos de Camelot, porque olha que filme ruim. É aquilo que a gente fala. Ele veio desconstruir a história do Rei Arthur. Putz, cara, não dá, cara, não dá. Então, não, o roteiro se perdeu ali no meio do caminho. O elenco é muito ruim, a história é muito ruim, a direção é péssima. Nossa, É horroroso. Muito... Não, tentaram transformar o Rei Arthur num Peaky Blinders, né? Aquele seriado lá dos gangsters, né? Tentaram transformar o Rei Arthur quase num gangster, não dá. Então é o filme que eu recomendo para vocês evitarem. Passem longe, não vai fazer falta. Muito bom. É isso. Então, falamos aqui um pouquinho, né? São assuntos que podem virar teses de doutorado aqui, então convidamos a todos a uma pesquisa no interior, a uma busca. Então, para que possamos encerrar, hoje o Pablo teve que trabalhar, não pôde estar aqui com a gente, então já deixamos aqui uma saudação ao nosso Pablo, ao irmão Pablo, a todos os nossos ouvintes. E antes de encerrar, eu queria passar a palavra então ao Renato, agradecendo mais uma vez a participação dele, a troca de conhecimento que ele deixa para a gente da sabedoria arcana, de uma maneira geral, né, para todos que no futuro possam ouvir. Renato. Quero agradecer novamente ao convite dos irmãos da Sabedoria Arcana. É sempre muito bom estar aqui, ter essa troca com vocês, nesse espaço aqui que é livre, que traz gente de muitas vertentes para nos ouvir. Eu acho muito bacana. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, parabéns pela missão. Imagino que nas atuais circunstâncias que a gente se encontra é cada vez mais difícil esse tipo de trabalho, mas ao mesmo tempo é cada vez mais necessário. Agradecer a todos que estão nos prestigiando aqui, né? Sigam aí as redes sociais da Sabedoria Arcana, né? Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, onde tiver a Sabedoria Arcana, sigam. Assistam os podcasts anteriores, né? Porque os podcasts aqui estão sempre interligados, né? Então, o tema que a gente está tratando aqui já foi tratado em outras edições. Estudem, leiam, pesquisem. O que a gente fez aqui foi oferecer tentar oferecer um norte, tentar oferecer elementos para que vocês possam se situar e possam ir adiante. No mais, gente, paz no coração, amor, tolerância, estudo e leitura, que é assim que a gente constrói pessoas melhores para fazer também um mundo, um lugar um pouquinho mais suportável. A gente está aqui dando a nossa modesta contribuição. Exato, é isso aí. A Sabedoria Arcana sempre trabalhando pelo lado, né, da mão direita, da luz, né, dos trabalhos positivos. Sabemos aí que somos seguidos pela galerinha do mal, mas podem continuar nos seguindo aí, que a gente vai continuar o nosso trabalho do lado de cá, né, tanto o silencioso quanto o não silencioso, vamos dizer assim. Né? Renato, muito obrigado. Tá? Em nome da Sabedoria Arcana, fica o convite aí, a gente já tem um outro planejado, né, para em breve realizarmos, aí provavelmente já com a presença do Pablo aqui. É isso. A todos, a todas, um grande abraço, saudações arcanas e até a próxima. Saudações arcanas, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu.